Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. No culto de hoje, nós estamos celebrando em ação de graças pelo livramento que o Senhor deu ao nosso amado pastor Malta. Ele teve um episódio de engasgo muito grande e passou 24 horas sem conseguir beber nem água. Foi muito difícil, muito tenso. Nós tivemos que levá-lo ao hospital. Lá ele passou por um procedimento e conseguiu desengasgar. E louvado seja Deus, hoje ele está bem. E foi um alívio ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos que oraram pelo pastor, que estiveram conosco, mesmo virtualmente. Graças te damos, ó Senhor, no nome de Jesus. E nós vamos abrir nossa Bíblia hoje num texto bastante significativo da palavra, pelo menos para mim. É um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Amém? Vamos orar. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração essa palavra de vida, essa palavra de consolo, essa palavra de presença. Deus querido, amado e misericordioso Pai, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha ministrar ao nosso coração essa presença gloriosa continuamente. Como nós estamos necessitados da Tua presença, Senhor. Nós vivemos num tempo de ausências. Nós vivemos um tempo de confinamento, de afastamentos. Mas o Senhor é aquele que não nos deixa sozinhos. É aquele que nos ampara, que nos guarda, que nos livra de todo mal, sempre, está sempre conosco. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. O texto é um texto bastante conhecido da palavra, nós já pregamos nesse texto inúmeras vezes, e eu repito, é um texto que fala de modo muito especial e singular ao meu coração. Ele conta, relata o caminho daqueles discípulos indo para Emaús. E esse texto ele traz encorajamento para nós nas horas das aflições, nas horas das angústias profundas de alma e sobretudo na hora das ausências. E é sem dúvida para mim um dos textos mais tocantes da palavra de Deus. E eu queria dividir essa palavra com vocês hoje, compartilhá-la com vocês e chamar a atenção para a dor daqueles discípulos a caminho da aldeia de Emaús, após a morte de Jesus. E é semelhante o que eles sentiam, é semelhante à dor de cada um de nós a nos sentir sozinhos e desamparados tantas vezes. Há momentos que não há nada humano que se possa fazer por alguém. E há nada humano que se possa esperar de alguém. E aí eu não falo da solidão também de pessoas, mas da solidão existencial mesmo. Nós precisamos que os céus sejam rasgados, que o Senhor fenda os céus, que o Senhor visite a nossa dor e que o Senhor preencha as nossas ausências. E aí, daquela solidão que enche o nosso coração de um vazio, de uma ausência insuportável. É disso que a gente está falando aqui hoje. Como essa solidão é humana e democrática. Numa certa medida, ela atinge todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos atingidos por esse tipo de ausência. E aí, eu queria
fazer ou tecer algumas reflexões a respeito do texto. Primeiro, muitos julgam aqueles discípulos demonstrando um jogo do contente em meio às dores e perdas da vida. Eu acho muito interessante que as pessoas logo arranjam para nós uma tarja. Você não tem fé? Você não devia estar se sentindo assim, porque a dor não é sua. A pior dor é aquela que dói em nós. É muito fácil a gente julgar ou criticar a dor, a carga, o fardo, a dificuldade que não dói em nós. E mais do que nunca nós precisamos exercitar a empatia, o abraço, hoje mesmo virtual, você dizer, olha, eu estou aqui. E no dia de ontem, que nós passamos o apuro muito grande com o pastor, como é bom a gente sentir as pessoas dizendo, olha, o Senhor está no controle, eu estou aqui, se precisar de mim, me chame. Coisas assim que nós precisamos tanto ouvir, todos nós. Ninguém é tão autossuficiente que não precise de uma palavra empática, que não precise de uma palavra de encorajamento. Olha, força. Uma irmã lá da Finlândia disse, força, Tia Nádia. Nós estamos aqui orando. Olha que coisa maravilhosa. Você sentir que tem tantas pessoas, foi uma multidão imensa, não só da nossa comunidade, mas de outras comunidades, irmãos que estão orando longe, todos eles irmanados conosco, ali naquele hospital, naquelas longas horas de espera por um exame, por outro, por uma palavra médica que trouxesse consolação e tal. E é bom demais a gente sentir isso. E aí Jesus estava certo como sempre, e ele entra no meio deles, no meio da conversa, daquela conversa sofrida, daquela conversa desesperançada. E aí nós somos sim demorados para entender e crer tudo que ele tem nos dito. São tantos os obstáculos que se levantam para embarreirar a nossa fé, e a emoção é o pior deles, não tenha dúvida. John Stott, num dos seus livros, cujo título ele fala do assunto, crer é pensar. Como seria bom se aprendêssemos a criticar os nossos próprios pensamentos e emoções como a gente faz com os outros. Nós costumamos dizer que cada dor, ainda que sejam semelhantes, elas são únicas. Mesmo que elas venham de circunstâncias semelhantes, como a perda de um ente querido, como uma enfermidade grave na família, cada dor é singular. Não dá para você avaliar a dor do outro de forma a banalizá-la. A boa notícia é que Jesus sempre vem ao nosso encontro e se coloca ao nosso lado, compreendendo o que sentimos na nossa fragilidade humana. Ontem, no primeiro momento, eu fiquei meio triste porque o pastor odeia sair de casa, ele não tem mais ânimo para enfrentar um trânsito e tal, e pensando nisso, eu dizia, Senhor, desengasga o teu servo. Nós todos estávamos orando assim. Mas o desengasgo não veio de forma sobrenatural. Por quê? Porque era importante que nós fôssemos ao hospital, que ele passasse por um exame e nós víssemos o que tinha causado aquele engasgo. Ele havia comido na véspera, no almoço, um fígado de galinha cortadinho miúdo, mas mesmo assim ainda era difícil deglutir, e esse fígado fez um bolo no esôfago e não passava nem água. Como
nós haveríamos de saber o que tinha feito mal se nós não fôssemos ao hospital? E eu glorifiquei demais a Deus, pedi perdão pela minha tristeza primeira. Como era importante ele ir e ele ser avaliado. Ali ele fez uma bateria enorme de exames. Fez tomografia, fez endoscopia, fez exames de sangue, fez exames de urina. Como foi importante aquilo para a gente olhar que estava tudo bem. Só tinha aquele ponto que precisava ser esclarecido e foi. Glória a Deus por isso. Voltando para aqueles discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tristes, deprimidos, naufragaram em sua dor, assim como cada um de nós tantas vezes. Tudo parecia irremediavelmente perdido. O mestre amado em quem eles haviam depositado a sua confiança e esperança estava morto. Tudo perdera o sentido. Havia um crepúsculo no coração daqueles discípulos. Só restava desânimo, dor, desesperança. A tristeza era tanta que eles não reconheceram o Cristo andando com eles. E o Senhor pergunta no texto: de que falais à medida que caminhais? E eles disseram: mas é possível, só tu vindo de Jerusalém, não sabes o que aconteceu, não sabes dos últimos acontecimentos? Jesus disse: quais? E eles começam a falar a respeito de Jesus, o Nazareno, que veio, varão poderoso e tal, e que havia sido crucificado. Mas Jesus vinha com as boas novas. O Cristo ressuscitado veio e se colocou no meio deles. Jesus se coloca ali, pergunta de que eles estavam falando e começa a discorrer acerca de tudo que as Escrituras falam sobre Ele próprio. O coração deles ardia o tempo todo, mas sem discernimento. A tristeza faz isso. A tristeza cega. A decepção cega. A desesperança cega. Os olhos daqueles discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer. E se foi assim com aqueles discípulos que tiveram o privilégio de ver Jesus face a face, de ouvir as suas palavras, de ouvir as suas promessas, de ouvir que tudo o que aconteceria seria um propósito de Deus, você faça ideia em relação a nós, que cremos sem ver. Continuamos seguindo vezes sem conta para o nosso Emaús de cada dia. E é bom que a gente entenda que Emaús representa as nossas rotas de fuga. Quantas rotas de fuga nós temos tomado? E é para lá que corremos sempre, cabisbaixos, que a jornada se torna insuportável. E o nosso Emaús tanto pode ser um lugar exterior ou interior. É o refúgio das dores mais atrozes. Muitas vezes, diante de perdas, de grandes tribulações, as pessoas se refugiam em si mesmas, ficam em si mesmadas, reclusas em seus Emaús. Outras fogem para um lugar ou outro, ou para um vício, ou para tantas coisas. Até já falamos nisso tantas outras vezes, mas é sempre necessário, é sempre recorrente falarmos outra vez, por conta das dores que são também recorrentes. As lutas são recorrentes. Enquanto estivermos aqui, as lutas são contingências de um mundo caído, e nós não podemos perder isso de vista. Mas também não podemos perder de vista que Jesus prometeu que sempre estaria conosco, sempre, até a consumação dos séculos. Nós estamos indo não para Emaús, mas na direção da pátria celestial. E nós não podemos perder de vista que o Senhor é aquele que caminha conosco, sendo Ele o caminho, o guia e o destino. Louvado seja Deus.
E aí, a gente para um pouco e constata que tudo aquilo que nós vivemos, que as nossas fugas, que as nossas tristezas, que as nossas desesperanças, elas não são falta de fé. Elas são uma testificação da fragilidade da nossa humanidade. Nós ainda estamos na carne. E é preciso que nós, dia a dia, sejamos desafiados a confiar no Senhor. Sobretudo quando as coisas dão errado, do ponto de vista humano. Ontem, do ponto de vista humano, as coisas tinham dado errado. Ô Jesus, eu vou ter que levar meu velho, eu vou ter que sair com ele, eu vou ter que enfrentar esse trânsito, eu vou ter que submetê-lo a de repente pegar Covid. Olha, eram tantos pensamentos que vinham na mente, que só a misericórdia do Senhor. E aí eu começo a chorar no carro, e eu começo a clamar. Meu filho estava dirigindo e eu disse: Jesus, vai na frente e dirige todas as coisas. Se o Senhor optou por essa direção, é porque é a direção mais certa. Perdoa a minha humanidade frágil. Perdoa, Senhor, essa tristeza que está no meu coração, e renova as minhas forças e as minhas esperanças, em nome de Jesus. E foi isso que Ele fez. E para terminar, meus amados, embora o nosso coração arda ao ouvir a sua voz por meio da Santa Palavra e das impressões do Espírito no nosso coração, a dor que dilacera o nosso coração nos faz perder a visão. E é só quando Jesus faz menção de seguir adiante, é que paramos e apelamos: fica conosco, já é tarde, o dia está quase findando. Quantas vezes temos feito esse apelo? Fica conosco, Senhor, já é tarde e o dia está quase findando. Tem misericórdia de nós. Que essa seja para nós uma oração contínua, recorrente. Que nós possamos tocar na graça de Deus. Que nós possamos ser abraçados pela presença gloriosa do Senhor. Que nós não sintamos o peso das ausências. Que nós sejamos completamente preenchidos pela presença gloriosa do nosso Deus. E é quando apelamos assim, que Ele fica conosco e abre os nossos olhos e age, trazendo a providência que tanto precisamos. Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos orando por todos os irmãos, por todas as famílias enlutadas. Estamos orando, clamando ao Senhor por aqueles que estão na frente dessa batalha contra a Covid, o pessoal da saúde, que não é brincadeira. Ontem nós vimos ambulâncias e ambulâncias chegando com pacientes com suspeita de Covid, com vários sintomas, enfim. E aquele pessoal todo da equipe muito paramentado, muito preparado para receber, e tudo muito rápido. E eu fiquei ali clamando ao Senhor que tivesse misericórdia, que os blindasse, que blindasse suas famílias, sobretudo por causa daqueles irresponsáveis que ficam lá fora, lotando as praias, inventando eventos, se aglomerando desnecessariamente e fazendo com que essa pandemia se estenda cada vez mais. Que o nome do Senhor seja glorificado no meio disso tudo, em nome de Jesus. Que vocês tenham todos uma semana cheia de graça. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente
Em nome de Jesus. Amém.